Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Podfit Papo Aberto. E eu estou aqui ao lado, do meu parceiro de apresentação, como sempre, o Vitão Veloso. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vitor Veloso que vos fala. Mais uma vez, mais um programa. Vem com a Vem gente com que a vai ser gente. muito bom. Vem com a gente, vem com a gente. E hoje nós temos um convidado extremamente especial. Seja bem-vindo, professor, doutor Alípio. Se sinta em casa, sinta-se à vontade, tá? Obrigado, obrigado. Satisfação estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Então, gente, eu vou apresentar um pouco aqui do professor. Eu chamo de professor porque realmente eu tenho um respeito, muito grande. Ele foi meu professor, coordenador, de nutrição e esteve na minha banca também de TCC. Gosto muito dele. E assim, gente, Fernando Alípio é nutricionista, professor de educação física, personal trainer, doutor em saúde pública, doutorando em medicina com diversos certificados e medalhas, dentre eles certificado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Também é mestre em ciência do movimento humano. Nossa, professor, que currículo, hein? É muita coisa, meu Deus do céu. A gente se ocupou nesse tempo aí, né? Construir uma carreirazinha já. Que legal, tá ótimo. Professor, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra imensa. Assim como ele foi professor da Natália, foi meu professor, orientador do TCC, então estar à frente desse cara aqui é magnífico demais, você não imagina a honra que é ter o meu professor e orientador do TCC na minha frente. Então, professor, em nome do Podfit Papo Aberto, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Não, gente, realmente eu fico feliz por ambos, né? Porque a gente, como professor ainda, né, falando da parte docente, nosso maior orgulho é ver, né, os nossos pupilos prosperando e vocês estão decolando aí, dois já muito bem no mercado e agora está sendo convidado para falar com vocês. Então isso aí é uma satisfação imensa, realmente é uma honra e um orgulho muito grande. Muito obrigado, Ótimo, professor. maravilha. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero muito trazer um assunto, professor, sobre alimentação. Existe mesmo alguns alimentos que inflamam, que traz essa questão de, porque na nossa questão, de nutrição, existe muito, tipo, profissionais da área de nutrição, nutricionista, que falam que alguns alimentos inflamam e outros não inflamam, tipo, como leite, né? Fontes de gorduras também, tipo assim, muita fonte de gordura fazem, esses alimentos inflamam, outros não, esse não inflama, e fica aquele, assim, com você, o que você acha em relação a isso? Não, perfeito. Na verdade, essa colocação de alimentos, né, de inflamatórios e tudo mais, acho que parte do princípio de que a maioria das pessoas que fala isso nem entende o processo de inflamação, né? Então já parte desse princípio, como se, né, a pessoa fosse morrer, enfim, e não entende que existem níveis e toda uma correlação dentro desse parâmetro. Mas facilitando bastante a linguagem, a verdade é que muitos desses mitos que se criaram, desse terrorismo nutricional, né, já existiram vários outros estudos importantes e sólidos que mostraram que não é bem assim que funciona. Não tem por que ter todo esse dedo, né, para se alimentar. Na verdade, isso só cria uma imagem muito ruim da nutrição, penso eu, porque cria que é um profissional que vai lhe restringir das coisas, quando na verdade é um profissional que vai te orientar de maneira eficiente ao você alcançar seu objetivo. E então, em vez de sair dizendo que você não pode fazer, eu sou da galera da nutrição que indica o que você pode e gosta de fazer. Porque nem, né, por mais que você esteja sem uma orientação, esteja, digamos, com todas as refeições livres, normalmente você tem algumas coisas que são consideradas saudáveis que você já gosta. Né? Então, em vez de você sair pontuando as coisas que você não pode, pontue as que você pode e já faz. Eu acho que facilita tanto a inserção do indivíduo na dieta, assim como a aderência dele no que está proposto. E então não vejo muito sentido nessa parte, a não ser que você já tenha um processo inflamatório instalado importante, aí vem questão patológica no meio. Mas se você é uma pessoa saudável, né, e não tem nenhum problema com aqueles alimentos a nível de reação aguda ali, não vejo por quê. E, professor, nessa questão do processo inflamatório, eu escuto muito, aproveitando que não é meu ramo, a gente está na casa da Natália e do professor Alípio hoje.
Eu ouço muito falar que o leite é inflamatório. Realmente é inflamatório porque É um tema, né, que hoje em dia é muito debatido, principalmente nas redes muito. sociais, essa questão do leite. Existem alguns trabalhos, inclusive artigos meus com outros colegas, enfim, que não desmistifica muito dessa história de você não pode tomar o leite, ou que ele é inflamatório e vai acabar com os seus resultados, ou vai acabar com a sua saúde, né? Na verdade, não funciona dessa forma, não. Você pode sim tomar o leite, não precisa ficar tomando leite de um monte de coisa de nomes que você nunca ouviu falar. Tá, eu acho que, como eu falei, isso entra na história do terrorismo, né? E como profissional da saúde, a gente quer cuidar da saúde, e a saúde, né, o bem-estar físico e mental, obviamente. Então, até o jeito que você se relaciona com o alimento é importante. Então, aí você tomou leite a vida inteira, né? Obviamente de maneira ponderada, adequada. E aí agora, de repente, meu Deus, eu estava me matando a vida inteira. Então não acho que é por aí, não. E tem várias evidências que mostram que não é dessa forma que estão pintando na internet. Tá? Então essa questão de algo promover uma inflamação ou não, é igual aquela coisa que eu falo assim, o exercício X e Y, né, tá vendo? Porque também somos colegas de profissão também. X e Y, isso aqui hipertrofia mais. Mas hipertrofia às vezes é 0,0000001 a mais. Aí a mais mas No que final, significância tem, entendeu? Então é mais dessa forma, não tem problema não tomar o leite. tanto que já puxando um pouco pro meu lado aqui, o Arnold Schwarzenegger tomava 1 litro de leite por dia. Então, e o cara é uma lenda, né? Então a gente não pode cair nesse terrorismo, como o professor falou. Aqui é sem terrorismo nutricional. Coisa boa, assim que é bom. E professor, uma coisa que eu escuto muito dos meus alunos é na questão do professor, o aluno falando para mim, entre aspas, Aham. professor, eu como pouco, mas eu não consigo emagrecer. O que está acontecendo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que muita gente come pouco, acha que come pouco, que não consegue emagrecer, mas no final a gente sabe que a pessoa está fazendo errado, né? A gente sabe que está comendo errado. Ela não está emagrecendo porque tem um processo aí alimentício errôneo, né? Perfeito. O que eu vejo muito, tá? E aí falando já da prática, não só saindo um pouco da teoria, né? O que normalmente acontece a gente pergunta, o que que você come? Você faz um recordatório lá, um relatório alimentar do indivíduo, aí ele coloca as principais refeições. Aí você vê, mas ele tomou um café com leite só no café da manhã. Ele comeu um arroz e um pedaço de carne no almoço. E só foi jantar um copo de leite. Por que ele está engordando? E aí depois você descobre que, na verdade, entre essas coisas, ele não considera alimentação, mas são aquelas beliscadas que ele dá, aqueles lanches. Mas não é todo dia, mas é com frequência. Tá? Então, como não é todo dia ele toma café, almoço e janta, ele coloca num papel, que todo dia ele começa. Mas hoje eu à tarde dei uma furada, fui na padaria. Ontem eu dei uma furada, saí com meu amigo, fui numa pizzaria. Essas coisas ele não coloca normalmente na conta, né? Ele fala só as refeições que ele faz todo dia. E esses lanches que ele muda todo dia, ele não coloca. Então, na verdade, não é bem assim do jeito que ele descreve para você. Né? Então, esse negócio de. Eu vejo muito assim, meu metabolismo é lento, então eu vou engordar. Também não é dessa forma, né? O que a gente está falando é de adequação calórica. Então, seu metabolismo pode ter a velocidade que for. A questão toda é que essa questão do famoso, a minha avó já dizia isso, né? Eu gasto mais do que eu consumo, eu vou perder peso, e eu consumo mais do que eu gasto, eu vou ganhar peso. Isso de fato vale. Agora, o que você vai ganhar e o que você vai perder depende aí realmente tanto do exercício quanto da alimentação. Tá? Gente, realmente, isso é muito importante, né? Falarmos sobre isso. Demais. Porque a quantidade dos alimentos, às vezes as pessoas vão muito pela quantidade, né? Dos alimentos que colocam ali no prato e tal, mas não se baseiam pela caloria. Quanto aquilo é calórico, o quanto não é. Na verdade, o essencial é que a pessoa procure, né? Um profissional, faça um plano alimentar, verifique isso, porque realmente aí você vai ter realmente uma base de quantas calorias você pode comer durante o dia, entendeu? Quais são os alimentos que você vai poder ingerir durante o dia, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, e vai ser o melhor aí para você alcançar, né, o seu objetivo. Isso mesmo. Isso mesmo. E agora, trazendo um outro assunto, assim, que é muito falado nessa área da nutrição, é que, tipo assim, uma pessoa está fazendo uma dieta para emagrecimento. Ela começa uma dieta para emagrecimento. E aí, essa pessoa, ela quer comer, assim, muita pouca caloria. No caso, é indicado que essa pessoa
coma realmente abaixo da TMB, gente, taxa metabólica basal. É indicado ou não? Uma pessoa que Perfeito. quer comer pouco, assim, que tem, né, realmente muito medo da comida, principalmente pessoas que têm medo de carboidrato. Perfeito. Na verdade, acho que isso que você falou é o consenso, é o senso comum, né, da galera, é o consenso de todas as pessoas, especialmente que não são da área, né? É igual a história do gastar e comer, né? Então, o que eu posso adiantar é assim: o profissional da nutrição, né, ele tem ali a missão de facilitar o processo. Então, tanto é que uma das coisas que existem perfis de clientes e, obviamente, Uhum, objetivos diferentes, mas existe na nutrição uma coisa chamada, por exemplo, medida caseira. Então, não é porque você vai fazer uma alimentação orientada ali que você precisa pesar todos os alimentos necessariamente. Tá? Dependendo do contexto ali, a própria medida caseira, que é quantas colheres de sopa, quantas colheres de servir, aquilo já resolve. Tá? Quando a gente vai para um outro nível, atletas e tal, aí realmente cada grama ali realmente faz diferença, até cada segundo faz uma diferença, Diferença. né? E em relação a caloria, né? Então você sabe que você tem que ter um déficit calórico, né? Gastar mais do que você está consumindo, fato. E aí, como a ideia da pessoa é, eu já faço esse treino, né? Eu já faço esse treino, então basta eu comer menos do que eu estou comendo, que eu vou perder peso. Esse é o raciocínio. uhum, E no raciocínio não está realmente todo equivocado. O problema é que, dependendo do que você tirar, infelizmente ainda existe a mística de que eu devo tirar o carboidrato, né? Aí, por exemplo, você vai lá, a Natália vem e retira algumas calorias. Aí, quantas calorias eu devo tirar? Existem perfis de abordagens, tá? Então, se você vai reduzindo, da mesma maneira que você vai aumentando o peso na academia, você pode ir reduzindo as calorias. Não precisa ser de uma vez. Né? Acho que parte do princípio, o maior erro é achar que o treino eu posso mudar de 2 em 2 semanas, mas a dieta é a mesma para o ano inteiro. Isso não faz sentido uhum, nenhum. Toda vez que você muda a sua rotina de treino, você deveria mudar a sua dieta também. Então, até por exatamente. isso eu resolvi fazer as duas graduações e até por isso nas minhas aulas eu sempre oriento que você tenha um parceiro nutricionista para trabalhar com você, porque aí os dois vão ter resultados melhores para o cliente. Com Tá? Não certeza. faz muito sentido. Uhum. E aí, dito isso, quando você reduz as calorias, você, sem orientação profissional, coisa que eu também nunca entendi. Eu vejo muita gente querendo comprar suplemento e não tem problema em consumir suplemento. Meu primeiro emprego foi numa loja de suplemento. Antes de eu fazer nutrição, eu fui vendedor de suplemento. Por isso eu resolvi fazer nutrição. Então eu sei a visão também de como é da loja e tal. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o grande problema real é que se você tirar das fontes erradas, aí por exemplo, você está fazendo um treino lá que vai exigir do glicogênio muscular, né, para você se exercitar lá na musculação. Você reduzir o carboidrato, você vai chegar lá para treinar com ele e não vai conseguir treinar. Ah, mas eu treinei o melhor que eu pude. Todo mundo, eu treino até a falha. Não, você treinou até a falha do que você tinha. É igual você ter uma Ferrari, eu sempre dou esse exemplo. Eu gosto de ter uma Ferrari, você botar R$ 10 de gasolina e pedir para ela chegar em Mosqueira. Ela vai chegar? Não. Ela vai chegar até onde queimar o combustível. Então, se você Sim. não está consumindo nada, você vai treinar o que tinha lá. Aí por isso que você foi até a falha, mas você não foi até a falha de verdade. Uhum. Isso deve acontecer bastante. Teu cliente chega lá, Muito. treina, e aí claramente ele podia treinar mais, ele treinou mais ontem. Mas não tem aquela Então, energia para. mas não tem energia para fazer. Não é que ele não consiga, ele não está naquele dia alimentado para fazer. Então, quando você tira sem orientação profissional, você tira dos lugares errados, falta energia porque você tem que fazer, que o treino faz uma parte importante desse processo, e aí o resultado não vem. Né? Porque você aperta de um lado e falta do outro, e você meio que balanceia e não sai do É, lugar, entendeu? verdade. Aí puxando, professor, para esse meu lado que você falou do treino e a alimentação adequada, o que seria interessante, tem muito esse mito. Mito não, tem muito essa discussão. É. Pré-treino, carboidrato de rápida absorção, de lenta absorção. Pós-treino, carboidrato de rápida, lenta absorção. O que é mais interessante para um pré e pós-treino? Alimentação, tudinho. A questão de alimentação. Perfeito. Acho muito legal, assim, porque pré-treino e pós-treino, de maneira geral, né, criou, acho que quase uma mística também do que seria isso. E quando a gente, na universidade, a gente aprende que o pré-treino seria necessariamente a última refeição que você faz antes do treino e o pós-treino a que você faz posterior ao treino, né? Ponto. Então, se você, digamos, você almoçou, depois foi treinar, o pré-treino seria a Já última seria refeição, seria seu almoço, e assim como o pós-treino seria o seu lanche da tarde, vamos colocar assim. E aí criou-se uma mística já de que, além da refeição que está lá no plano alimentar, você tem que ter uma outra refeição, que é do pré-treino.
né? Quando na verdade não é bem assim que funciona. O bom profissional da nutrição, ele prevê que aquela refeição ali antes do treino, ela já vai dar o suporte que ele precisa para daqui a tantas horas que você vai treinar, você já está lá com todo o glicogênio que você necessita, por exemplo. Tá? Então já começa daí. Então a refeição pré-treino, se ela vai ser logo antes ou muito antes, depende do planejamento alimentar da pessoa, que muitas vezes, o meu horário de treino é depois do trabalho. E às vezes a minha última refeição é o almoço. Passei muito tempo sem comer. Depende. Tem gente que almoça 1 da tarde, 2 da tarde. Então, assim, se para mim que almoço consigo almoçar meio-dia, não vai ser a mesma ideia. Eu precisaria sim ter uma outra refeição antes, né, do treino, se eu fosse treinar final da tarde, vamos colocar assim. Mas se eu já almocei 2, quase 3, aí já, aí já tranquilamente poderia ser. E a ideia também de comer depois do treino, né? O que deveria se comer depois do treino também é uma estratégia, tá? Porque assim, o lance, todo mundo lembra da proteína, né? Sempre, ninguém esquece da proteína. E é engraçado porque quando você entende um pouquinho da fisiologia e da bioquímica do corpo, a proteína ela tem um papel importante, mas o carboidrato tem um papel muito mais fundamental nesse processo. E aí o carboidrato não pode, ou eu tiro dele, e a proteína que vai ter um papel, mas não tão significante no impacto da performance ali, a gente entope de proteína. Não faz muito sentido, porque você nem consegue trabalhar toda essa proteína que você está consumindo. Né? Então, o que eu posso dizer de maneira bem simples é: o que você vai comer antes é muito da última refeição que você fez. E aí ela pode ser uma refeição normal, que está no planejamento do dia a dia, e aí daí a importância de você ter uma rotina de treino, com horário de alimento, com horário de treino, e você seguir essa rotina, que é o mais difícil na minha concepção, né? Esse eu acho que é o maior desafio. Porque tem gente que treina quando dá, no horário que dá, enfim. Mas se você tiver essa rotina, você vai ter a rotina tanto da alimentação no horário certinho, e aí você não precisa necessariamente consumir alguns alimentos, né, em relação à velocidade de absorção, porque você já consumiu na última refeição. Você já tem glicogênio, você não precisa consumir mais nada. Ela já te deu o que você precisa, você vai treinar. Tá? E o depois é muito pela estratégia. Então você quer fazer uma redução, por exemplo, o pessoal que fisiculturismo, né, que inclusive a ideia é vocês debaterem isso aqui no programa de vocês um dia. Existem algumas estratégias para você de reduzir o glicogênio, desidratar o indivíduo e tal. Então, assim, de repente, para esse cara, eu não vou dar esse carboidrato para recuperar, porque eu quero que ele vá perdendo. Era isso que eu ia perguntar muito, é esse assunto que eu ia entrar, né? Agora, tipo, em relação aos atletas, porque no caso que a gente estava falando de pessoas normais, Sim. pessoas que fazem atividade física, que treinam, mas não são profissionais, no caso, como um fisiculturista, um atleta, entendeu? Que realmente precisa ter uma reeducação alimentar extremamente controlada ali, principalmente questão de carboidrato, proteína, né? Com porcentagem, dosagens extremamente assim regrada durante Sim. o dia. Existe essa diferença mesmo, tipo, um atleta de fisiculturismo em pré-competição ou tipo assim, se preparando para ir competir. Ele precisa realmente entrar em um processo assim de dieta rigorosa em relação tipo assim a carboidrato, proteína, nesse caso do pós-treino. É indicado que tipo um atleta de fisiculturismo precisa só consumir proteína após o Perfeito. treino? Entra na história da estratégia, né? E aí existem atletas e atletas. Então tem atleta que responde bem que, entre aspas, né? Porque é o termo que mais o pessoal vai entender, mas que seca rápido e seca de maneira homogênea, né? Então, tanto a parte anterior quanto a posterior eles secam de maneira relativamente igual. Né? E aí eles têm mais facilidade, que é o caso de alguns atletas e tal, enquanto outros, às vezes, para secar, especialmente a parte posterior, demora um pouquinho mais, tem uma dificuldade maior, então precisa fazer algumas manobras que vão exigir um pouquinho mais da pessoa. Então, assim, se o cara ele tem uma retenção muito importante, a gente tem que trabalhar de um jeito. Se ele não tem essa característica dele, a gente pode trabalhar de outra forma. Então, assim, até para não ficar muito nessa história do tudo depende, o que eu posso dizer é depende da estratégia. E aí a estratégia eu vou reduzir o glicogênio para ele desidratar, e aí depois eu vou dar vai fazer o carb up, o famoso carb up, né? Para agora botar de novo essa água intramuscular, inflar, deixar o músculo cheio e tal. É essa a estratégia. É uma coisa. Não, ele não precisa, ele está muito cheio, a gente vai fazer de outra forma. É outra coisa. Então, tem alguns treinadores que vão optar por um atleta mais cheio, porque na competição que ele está, ele seria o maior, ele destacaria, ele teria uma vantagem. É uma estratégia, perceba. Não é que ele precisa fazer, é que a estratégia, olhando os adversários que ele tem, parece ser a mais interessante, ele vir maior que eles. Aí falou, não, os caras são maiores que eles. Aí interessante é ele vir mais
definido que os caras. Então, não, deixa eu fazer dessa forma, que eu vou reduzir isso aqui, porque eu acho que se ele secar mais, por mais que ele perca volume, ele ainda vai estar muito mais definido que os outros, então ele vai ter uma vantagem. Então, é uma estratégia. Isso funciona a mesma coisa para as pessoas comuns, que não são atletas. É uma estratégia. Eu quero recuperar esse indivíduo, porque depois ele precisa ter energia para fazer alguma outra coisa. Tem muito indivíduo que não treina só musculação e não faz mais nada, ele ainda vai fazer outra coisa. Às vezes ele treina, vai lutar, faz outras coisas, outras atividades, né? Beach tênis, enfim, que hoje está em alta, né? Então, é muito da estratégia. Então, o que é que ele vai fazer depois? Ele precisa repor? Ele vai precisar fazer mais alguma coisa ou não? Ele posso retirar, só vai comer amanhã de manhã para repor. Estratégias. Estratégia do profissional que está acompanhando o atleta ou o mero mortal que... Estratégias. Por isso que eu vou frisar novamente, a importância do profissional. Então, contratem tanto um profissional da educação física quanto da nutrição e façam eles trabalharem em conjunto. Porque aí não adianta você falar uma linguagem e ele falar outra. Porque aí a tua estratégia é você desgastar o cara, só que ela não vai repor, porque a estratégia dela não era repor depois do treino. Aí ele vai fazer o resto da vida, do dia inteiro dele, ele vai estar sonolento, vai estar cheio de... Não vai conseguir jogar o beach tennis dele, não vai jogar a bola que ele tem no final do dia, não vai fazer nada, porque ele não te recuperou. Porque ela pensou de um jeito e você pensou de outro. Não faz muito sentido. Uma pergunta, professor, um mito. Como eu não estou em casa, vou perguntar, tá a Natália e o Alípio aqui, nutricionistas, eu estou falando como um leigo aqui. Mas existe muito no mundo da academia, eu estou falando, puxando para o meu mundo, janela anabólica. Tem sempre aquele cara que tá ali treinando, terminou a última série dele, meu Deus, já tem que correr pro banheiro, que ele tem que tomar o whey dele, porque senão tudo que ele fez na academia não valeu de nada e vai falecer se ele não tomar o whey. Existe mesmo essa janela anabólica que muitas vezes falam que, olha, em 1 hora tu tem que tomar o whey, se tu não tomar o whey em 1 hora tu não vai crescer. O famoso maluco da coqueteleira, né? Galera, assim, existem alguns estudos sobre eficiência e tal na nutrição naquele determinado período de tempo. Mas, assim, outros estudos mostraram que o importante é você fazer no dia, consumir o que você precisa. A significância de você consumir exatamente após o treino é irrisória. Então ninguém precisa ficar lunático, sair correndo da academia no trânsito maluco porque esqueceu da sua coqueteleira em casa. Né? Você pode chegar em casa tranquilamente, fazer a sua refeição normal. Tá? Não existe essa maluquice. Se o seu nutricionista botou a próxima alimentação ali 1 horinha depois, você vai consumir 1 horinha depois sem problema, não vai ter prejuízo. Você vai. O importante é o quê? Você fazer a constância da alimentação, não sem errar, e o treino, obviamente. Então, eu já vi gente que se atrasou, né? Então, por exemplo, quem trabalha com personal sabe a dificuldade do aluno atrasar, porque aí tem outro aluno depois, enfim. O cara se atrasou porque esqueceu da coqueteleira em algum lugar e teve que buscar, tá sem a whey dele, não adianta ele treinar sem a whey. Não, o importante é você treinar. O importante é você fazer a alimentação. Essa loucura de precisar da coqueteleira não faz sentido, não. Tanto para coqueteleira também quanto para refeição, né, professor? Sim. Também existe um período de tempo ali que você pode fazer sua refeição. Você não precisa exatamente comer desesperadamente logo após o exercício. E eu já vi muita gente na academia Desesperado. Não, comendo na academia. Terminou o treino e senta lá. Eu já vi cada Rapaz. coisa sobre isso, eu não preciso comentar aqui. Mas é isso, é isso. Pronto, desmitificado, galera. Foi. Pronto. Tira a tua- Pronto, obrigado, Natália. Obrigado, professor. Agora, eu vou puxar um assunto aqui muito legal, Vitor. Sabe o quê? Sabias que o Alípio, ele é super do esporte? O cara é tudo, né? Cara, o cara é tudo. Professor, conta pra gente como é a sua vida no esporte, você é faixa preta no jiu-jitsu. É atleta? Já foi atleta, né? Jiu-jitsu. Nossa, conta um pouco pra gente dessa história aí. Marcha Incrível. atlética. Sim, na verdade, da mesma maneira que eu comecei a fazer a nutrição, porque eu era vendedor de suplemento, né? Foi o meu gatilho. Para a educação física, eu fui, na minha época, inclusive, era muito ligado a você fazer algum esporte e queria fazer educação física, né? Tipo, esse era o tinha mote. A ligação. Hoje mudou bastante o perfil dos alunos, mas antigamente era muito comum. E eu não fui diferente, né? Então eu já passei por várias modalidades, federado, competindo e tal. Então eu já joguei muitos anos de basquete, por todos os clubes daqui na época, né? Hoje em dia tem alguns outros, mudou algumas coisas, mas
pelos grandes clubes daqui, joguei basquete, handebol também, futsal, só que eu era goleiro, tá? Eu não sou bom de futebol, esse aí é o esporte que eu não levo jeito. Eu machuco as pessoas, por isso que eu vou de lutador. É, mas já competi no weightlifting, né? Levantamento de peso. Participei de algumas competições, né? Bem interessante. Com algum êxito, tá? Eu gostava. Pratico até hoje, né? Só que não hoje em dia a nível de competição, mas pratico, de fato. Na pandemia, né? Resolvi montar uma estrutura em casa. Então tem uma plataforma lá para você arremessar o peso. Tem uma barra olímpica, tem 200 quilos, tem um monte de coisa lá para me brincar quando eu tô em casa. Eu vou E... brincar. É, e Maravilha do aí, esporte. agora, depois, né, fui remador, né, também, saudade pra caramba, inclusive. Nossa, que legal, né? Demais. Esse esporte que não é muito falado, né? Inclusive é muito bom, porque a nossa região, né, propicia esse tipo de esporte, então a gente tem vários clubes, a maioria das pessoas realmente não tem ciência de como existe a possibilidade tanto do remo olímpico, que é o remo que a maioria conhece das Olimpíadas, mas também a parte da canoagem e tal, é muito forte aqui, é porque a maioria das pessoas não tem a informação, não é tão divulgado, não é divulgado como deveria, enfim, mas tem vários locais onde você pode praticar, é bem legal. A gente até entrevistou o Bruno Amâncio, que é entrevistador, apresentador do Globo Esporte. Ele falou do remo havaiano, Canoa ou Havaiana. canoa Canoa havaiana, havaiana. que é um ribeirinho. E, pô, cara, ele conheceu por acaso e agora vai disputar o Mundial aí. Então é um Tem, esporte muito lindo, galera. tem lá na Marina, sempre tem, de manhã, é bem interessante, conheço uma Muito bom. galera que pratica, bem bacana mesmo, então acho que vale a pena o pessoal conhecer, porque, enfim, na nossa região é incrível, assim, porque facilita, é propício a gente praticar esse esporte. E, só que hoje, né, aí depois eu fui para as lutas, e aí realmente nas lutas eu pratiquei a maior parte delas. Aqui eu pratico até hoje e ainda participo de competições. É o jiu-jitsu, né? Já participei, já fora, daqui tudo mais. E aqui eu participo até hoje. Esse ano já participei de 3 competições, enfim. Então ainda já como atleta master, né? A barba não engana. Mas preparo muitos atletas, né? Na verdade, hoje eu grande parte, né? Depois eu resolvi fazer pós-graduação em treinamento desportivo e tal. Então, grande parte do meu trabalho hoje em dia tem muito, especialmente de consultoria com atleta, seja daqui ou de qualquer outro lugar. Então, tem muito atleta especial de MMA, por exemplo, um atleta lá em São Paulo, hoje em dia ele está no top do ranking e tal, no judô, no jiu-jitsu, enfim, tem muitos atletas da parte de lutas, porque é o que eu até hoje estou engajado, né? Já orientei atletas do remo, de outras modalidades, mas hoje em dia, até por acho que eu estar no meio, Exato. grande parte realmente é das lutas. Perfeito, professor. Verdade. E pegando esse gancho também do que você, o senhor, com respeito, né, meu professor para sempre. Seu coordenador, senhor, tá no respeito, e a idade não tem nada a ver. Eu não Eu não consigo tirar o senhor do meu não. vocabulário. E olha que assim, eu não sou de chamar senhor, pode perceber, para ninguém que veio aqui até agora. Eu não chamo de senhor para ninguém. Mas eu respeito tanto ali, porque realmente, Demais. né, eu passei um tempo com ele em sala de aula. E assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Alípio. Pegando esse gancho, levando em consideração que o PodFit ele é amplo na saúde, não só para esporte, não só para musculação, atividade física, exercício físico, mas a gente queria saber de você também, que é doutor em saúde pública. Eu queria que você falasse um pouco da saúde pública, não só no nosso estado, não só no nosso município, mas no Brasil, levando em consideração as suas duas áreas, que é a nutrição e a educação física. Porque muita gente não sabe, mas a educação física ela está envolvida com a saúde pública. Ela é saúde. O esporte Uhum. é saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco, professor, para a gente, para todos, essa questão da saúde pública. Não, perfeito. De fato, hoje em dia, a nutrição acho que já era conhecimento da população, né, que já participa ativamente da saúde pública, tem várias campanhas já há muitos anos, né, importantes aí. E a educação física hoje em dia está ganhando um espaço muito grande, especialmente nesse ambiente hospitalar e tal. Né? Hoje em dia já é uma realidade, já tem alguns hospitais que estão contratando profissionais de educação física. Né? E acho que dentro desse aspecto, quando você ataca, né, a estratégia, e aí entra obviamente da gestão de saúde, né, com a pessoa que planeja, tem a ideia das ações que a gente vai implementar no município, no estado, enfim,
para solucionar os problemas de cada região, obviamente. Existe aqui na nossa região, por exemplo, não é à toa que a gente tem alguns núcleos de doenças tropicais importantes aqui, tem doenças características da nossa região, alguns comportamentos alimentares característicos da nossa região. Por exemplo, aqui nossa alimentação ela propicia alguns problemas gastrointestinais importantes, que é característica da nossa cultura alimentar, tá? E então assim, não dá para você querer implementar uma única coisa em todos os locais do país, porque são populações bem diferentes. Agora, dito isso, quando você está numa gestão pública, né, da parte de saúde, obviamente que uma das primeiras coisas que qualquer pessoa faz é o quê? É mapear, né, o ambiente que você está inserido e começar a entender as demandas que a população tem. Algumas são muito mais comuns, né, trabalhar a questão dos hipertensos, né, dos diabéticos, isso realmente já é bem conhecido. E aí a educação física, hoje em dia, fazendo parte desse molde, é importante que o quê? Que você trabalhe, em vez de esperar o quadro se instalar para você cuidar, você já faz algumas ações interessantes para manter essa população em movimento, né, em práticas de atividades físicas, né, talvez engajando em atividades esportivas, aproveitando, né, o período aí das Olimpíadas e tudo mais. Atividades esportivas, porque o esporte, eu mesmo, quando comecei no esporte, eu passei por uma peneira, na verdade, fui convidado, né, então eu estava num colégio, aí, na época um treinador de um clube importante aqui foi nos colégios fazer convocações, né? E aí ele entendeu que eu tinha um potencial ali para o esporte, ele me chamou. Eu participei, obviamente, de um processo seletivo lá, entrei. Foi assim que começou a minha carreira no esporte. Então, eu sou a prova viva de que, de fato, o esporte ele modifica muito a sua realidade, né? E quando você usa isso, só que não só tipo para o ambiente esportivo, de performance, de resultados, você usa para a saúde, aí o alcance se torna muito maior, porque você promove vários aspectos, né, da saúde. A parte social, que também é importante, você começa a engajar em grupos que estão cuidando da saúde, você começa a fazer parte de uma comunidade, né, são as pessoas que praticam né, essa mesma modalidade que você começa, obviamente, a entender mais a modalidade, praticar mais ela e melhorar todos os seus parâmetros de saúde. Então, quando a gente fala de saúde pública, você tem que entender que público você está atendendo. Então, obviamente que esse público ele tem necessidades. E aí o nosso gestor ele precisa mapear as necessidades da região. O esporte ele entra... O esporte, mas atividades físicas de uma maneira geral entram de maneira pontual ali. Aqui a gente tem algumas características, tem até a própria luta marajoara da nossa região e é fácil você conseguir montar um ambiente para você praticar ela. Então, nem toda... Tem gente que fala, mas esporte precisa de material, a gente não tem gestão de valor para conseguir fazer isso. Aí tem coisas que... quem é da educação física vai entender o que eu vou falar. Né? O profissional de educação física, ele tem que ser criativo. Muito. Então, assim, você aprende a movimentar o corpo de várias formas. E aí você usa de maneira criativa as ferramentas que você tem. Material humano mesmo. O material humano, o corpo da pessoa, o indivíduo, o movimento dela já é muita coisa. Então, o que eu posso dizer é que nem tudo precisa de grandes gastos públicos para você resolver, ou para você, pelo menos, dar um caminho de uma solução. Né? Na alimentação, pequenas orientações já resolvem tanta coisa. Né? Então, por isso que o nutricionista ele participa muito de algumas ações voltadas à simples orientação. Os indivíduos estão lá no atendimento público, na fila de espera, o nutricionista vai lá e começa a orientar, dar algumas dicas relacionadas à parte da alimentação, alguns cuidados. Então, por exemplo, até cuidados de como você vai cuidar do próprio alimento, né? Como que você não tem uma geladeira, aí você vai tacar sal no alimento para conservar. Então, assim, a própria parte da conservação já é uma pequena orientação que você já resolve um problema. Isso é engraçado, que isso muda realmente a vida das pessoas. Eu fiz o estágio, né, no posto, que foi estágio social. E, assim, eu presenciei, eu tive essa experiência, assim, para mim, que eu nunca tinha passado, né? Foi uma experiência, assim, muito, muito única para mim. Poder estar ali e orientar, né, as pessoas, tipo, Bem de perto. jovens, adultos, terceira idade, então grávidas. E realmente, Vitor, é uma experiência, assim, muito legal. Você estar ali, né? Poder ajudar uma pessoa que está buscando... Porque, assim, na nutrição lá...
não era só pessoas que estavam doentes que a gente recebia também uma demanda de pessoas saudáveis que queriam, de certa forma, procurar uma ajuda, saber um pouco mais sobre alimentação, sobre nutrição, pessoas que realmente não têm, né, tipo, uma condição financeira de pagar um profissional. Então, é muito importante, eu achei muito legal isso, as pessoas realmente, ali você poder, né, orientar, você se sentir bem com aquilo. A direção, né? Às vezes a pessoa só precisa de uma direção. Só um Por isso que eu norte. digo, nada é mais importante que o profissional. Não tem nenhum remédio. A gente poderia levantar vários medicamentos aqui que o pessoal usa para achar que vai alcançar alguma coisa. E todos eles, no final das contas, se você realmente for estudar, saber e não ficar tomando porque está todo mundo tomando, você vai entender que isso tem um teto. E se você parar de usar ele, a maioria das pessoas fica refém do medicamento. E não é à toa que várias vezes estão mudando o medicamento, enfim, mudam o nome, agora tem um no momento e tudo mais. Mas todos eles não dá para você fazer pro resto da vida, a ideia não é essa, não deveria ser pelo menos, né? E então assim, eu sempre brinco, quando você entra na universidade para estudar, seja nutrição ou educação física, você sabe que o caminho é você se exercitar e você se alimentar bem. Você sabe que a rotina de fazer isso vai melhorar sua saúde, vai melhorar sua estética, vai melhorar sua performance, a sua capacidade física. Todo mundo sabe disso. Vocês estudam para quê? Vocês estudam para fazer isso de maneira mais eficiente, para você perder menos tempo, para você expor a pessoa a menos riscos e dar mais soluções. E aí, se a pessoa tiver uma característica específica, você consegue adaptar tudo para ela. Né? Que essa, inclusive, é uma das brigas agora na educação física, que tem gente que quer fazer uma espécie de curso técnico e tal, e não faz sentido algum. Eu sempre brinco, se você tem problemas com os profissionais, que às vezes que passam alguns anos dentro da graduação e ainda apresentam alguns comportamentos equivocados, que dirá uma pessoa que passar um ano fazendo um curso? No episódio anterior, né? Não faz sentido. Então, tipo, realmente isso tem que ser muito falado, porque não faz sentido. Não faz sentido algum. Assim, uma coisa é certa, os bons profissionais, eles sempre têm, eu sempre falo, é por isso que eu me orgulho de vocês, né, tanto ter sucesso, porque os bons profissionais sempre vão ter espaço no mercado. Mas eu não falo pelos bons, não. E eu também não falo pela classe especificamente, eu falo pela população mesmo. Porque a gente está acabando de debater que o profissional é o diferencial. E quando você vai para um ensino superior, a gente não está ali para te dar a fórmula de bolo de nada. A gente está ali para te fazer um indivíduo pensante, que vai olhar algumas situações, vai detectar alguns problemas e procurar soluções. Então, o ensino superior, ele não é para te dar um aspecto técnico de faça isso. O ensino superior é para fazer você ser crítico das coisas. Então eu falei, não, por que dessa forma? Será que eu posso fazer diferente? E aí você vai atrás de soluções. Um curso técnico não te dá isso. Ele vai te dar uma receita de bolo, um caminho único para que entre aspas, não funciona assim. Você não tem como, num curso de um ano, aprender a fazer um treino para diversos indivíduos com diversas características. Porque, primeiro, o indivíduo, não é só hipertenso. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele é idoso, ele é um monte de outro, tem uma artrose, tem um monte de coisa. E aí você vai me dizer que ele saber prescrever uma ficha de treino é o suficiente? Não. Tá? Então não funciona dessa forma, por isso que não faz nem sentido esse pensamento. Agora, se for um curso complementar, e ok. Até porque já existe a pós-graduação que já faz algo nesse sentido. Existe pós-graduação em musculação avançada, por exemplo. Então é que você já aprendeu um pouco de musculação na graduação, agora você vai fazer musculação avançada. Existe alguns aspectos. Eu quero virar fisiculturista. Você pode formar educação física e depois tem pós-graduação na parte do fisiculturismo. É porque a maioria das pessoas também fala essas coisas e nem sabe que existe já. Né? E esse é o equívoco. Assim como todo mundo acha que na graduação você vai aprender tudo que você vai para aprender. Eu já estou no meu segundo doutorado e digo para vocês, tem um monte de coisa que é normal você não saber. Quem diz que já sabe tudo, já domina tudo e que é o melhor profissional das galáxias é porque com certeza não está estudando o suficiente. Tá? Então, o que eu posso dizer é, o tempo todo existem coisas que você pode melhorar. E é por isso que existem diversas pós-graduações e diversos caminhos, né, que você pode percorrer para desenvolver essa habilidade. Então, a parte da saúde pública, ela entra nesse contexto. Formem bons profissionais, os profissionais vão entrar no mercado e vão ajudar a população antes de ela ter o problema. E durante, obviamente. Tá? Então, acho que é muito por aí. A educação física entra muito nessa questão e a nutrição ela já está bem consolidada nesse aspecto. Bom, aproveitando esse gancho, né, que você está falando sobre saúde pública, o tema que a gente está debatendo aqui, você, professor, está doutorando, né, em medicina. Nossa, conta um pouco pra gente dessa experiência. Estou fazendo medicina lá pela USP.
E é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Que você não precisa necessariamente ser formado em medicina para fazer doutorado em medicina. A medicina é um curso de graduação, assim como a nutrição é, assim como a educação física é. Existem pós-graduações, então você pode fazer pós-graduação em várias outras coisas. Tem um edital para saber se você, como candidato, se adequa à necessidade. No caso, me adequava. E eu sempre falo isso porque você participa do mesmo processo que todos os demais interessados. Então, não interessa se ele é médico, se ele é nutricionista, não interessa qual é a graduação que ele tenha. E aí eu sempre falo isso porque sou daqui, né? Nascido e criado. Minha família é de Bragança, para ser mais exato ainda. E o que eu posso dizer para vocês é que todo mundo pode fazer, né? Se abater lá no edital, as características. E aí, dito isso, eu resolvi fazer, né? Lá na USP, estava com um projeto bem interessante e tal. Entrei pela parte de cirurgia bariátrica, que muitas pessoas não sabem, mas a gente tem um hospital referência aqui na nossa região, onde ele está e tal. Então, conheço o pessoal lá, conheço o doutor Fernando Flesch também, muito uma referência na parte endócrina, assim como demais outros profissionais lá. E o que eu posso adiantar para vocês é que, quando eu resolvi fazer pela mesma ideia da quando eu fiz saúde pública, né? Contribuir com a ciência, né, em prol da saúde, obviamente. Sempre foi o meu objetivo. Então, eu gostava do esporte e foquei a minha carreira profissional muito no esporte, né? Até por eu ser do esporte até hoje. Mas eu sempre tive a questão de contribuir com a sociedade, né? Então, quando resolvi fazer medicina, né? É um processo, obviamente, que é na USP bem complicado. Fácil, né? Mas, quando eu digo que você estudar, e aí mais uma vez a história do ensino superior, quando eu digo que você deve estudar muito anatomia, fisiologia e bioquímica, é para você entender o corpo humano, né? E você vai entender ele saudável e ele doente. Quando você tem esse conhecimento que muitas pessoas resolvem estudar, eu vou estudar a nutrição esportiva, eu vou estudar o treinamento personalizado, mas você nem conhece as características do ser humano. Aí você vai estudar uma técnica para você ajustar uma coisa do qual você nem entende como é que funciona o estímulo-resposta do seu corpo. Você vai dar um estímulo e você vai esperar uma resposta. Você não sabe como ela acontece. E se estudar anatomia, bioquímica e fisiologia, é você entender o funcionamento do corpo. Isso é quase uma língua. Eu digo que isso é igual aprender inglês, aprender espanhol, é uma outra língua que você aprende. Porque dessa forma você se comunica com qualquer pessoa. Quando eu vou falar com o médico, eu não vou falar. Obviamente, depois você vai começando a ter outras, e eu sempre recomendo, né, que você estude além do que a gente está em sala de aula. E aí, diferente do que muita gente acha, você pode perguntar para o professor. Às vezes a gente não pode adiantar muitos assuntos, mas se ao final da aula você falar para perguntar, eu sou o primeiro que senta e explica e viaja com você naquela situação, né? Porque a gente tem que dar uma aula para todo mundo. Mas aí, se você quer saber mais, sugue o professor, porque não adianta você ter na sua sala um professor das galáxias se você não aproveita aí, vai assistir a aula e vai embora para casa. Então, isso não é culpa da universidade, isso é culpa do próprio aluno que não foi lá sugar o professor. Tá? Eu penso dessa forma. Então, quando você aprende esses três, que foi o meu mote, eu já dei aula das três disciplinas para diversos cursos, você começa a entender que a medicina, assim como qualquer outra ação, ela está ali para ajustar todas as suas terapias para o indivíduo, né? Para a resposta do indivíduo. Então, quando você aprende isso, você não vai discutir como a pessoa vai trabalhar o ser humano, você vai discutir como o ser humano vai responder aquilo ali. Um medicamento, esse medicamento vai aumentar isso aqui. No seu treino lá, isso vai influenciar? Na alimentação, é preciso regular alguma coisa porque vai aumentar aquilo ali? E aí você começa a entender que você, como profissional da nutrição, da educação física, aquela informação é relevante para você. Você não precisa entender do medicamento, você tem que entender como aquilo vai influenciar no corpo, porque o corpo é onde você vai trabalhar também com a sua terapia. E aí eu resolvi fazer, sim, medicina, né, justamente para estar contribuindo com isso aí. E o que eu posso dizer é que vocês podem fazer. Obviamente que fazer 2 doutorados não é muito comum. Só você, né? Só você. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que vocês têm, né, essa possibilidade, sendo estudantes, né, da Estácio, né, por exemplo, né, Exatamente. ou de qualquer outra instituição.
E a ideia realmente é o quê? É que você, com base nisso, possa fazer pós-graduações. E aí, por exemplo, você só consegue fazer uma pós-graduação dessa se você tiver ensino superior, obviamente. E aí entra a questão da medicina, entra a questão lá da USP, que também foi uma experiência incrível, né? Já tive aulas com profissionais de outros países, já tive que apresentar trabalho em totalmente em inglês, enfim, são experiências que vão ficando para você. Tive a oportunidade de conhecer profissionais de mais por exemplo, hoje tem amigos que estão lá no INCOR, no Sírio-Libanês, em vários locais de referência, e aí, obviamente, eu já trouxe muitos deles aqui para nossa região, para eventos, enfim, viraram amigos. Mas acho que mais que o networking, mais do que essas experiências realmente que são diferentes, é a oportunidade de fazer uma ciência, obviamente, né, com impacto à saúde. Então, por isso que eu escolhi fazer em medicina, foi um desafio, e eu sou. Acho que por ter feito tanta coisa é porque eu sempre procuro novos desafios. Mas é bom a gente procurar novos desafios. Quanto A gente mais sempre tá conhecimento, buscando. melhor. É, É verdade. Tesão. E já que o professor falou da Estácio, bora falar da Estácio? Vamos, exatamente. Opa! Aproveitar o gancho que ele falou da Estácio. Se você está procurando fazer uma graduação, uma pós-graduação, Estácio Belém, gente, uma das melhores faculdades localizada em Belém. Sou suspeito para falar, viu? Né, Vitor? Uma estrutura maravilhosa Estrutura da Estácio. maravilhosa, laboratórios, Incrível, acolhimento incrível. incrível, espaço. Então, vem para Estácio. Vem conhecer a Estácio, procura lá nas redes sociais que tem muita informação, site, tudo. Exatamente. Estácio E maravilhosa. Você está falando em rede social? O professor é muito Por conhecido favor. nas redes sociais, né, professor? Deixa aqui, ó, sua rede social, o pessoal seguir. não, com certeza. É dr.fernando Alípio. Né? A rede social é aberta justamente porque eu sempre dei esse espaço para os meus alunos mandarem mensagem ou pessoas que me seguem de uma maneira geral. E aí eu sempre compartilhei o conhecimento porque eu sempre entendi, né, que tudo que não estudei para mim. Né? Eu estudei, eu gosto de tudo que eu fiz, amo o que eu faço, mas não adiantaria nada se eu não contribuísse com a saúde e com a educação das outras pessoas. E eu acho que é por isso que eu virei professor, inclusive, porque na verdade eu era um mero curioso, eu gostava muito de estudar, sempre fui um grande estudante, né? Então eu amava estudar, porque são assuntos que eu gosto, nutrição, educação física, e aí eu gostava muito e adorava compartilhar isso com meus colegas, até que veio uma professora, né, a professora Mariela, e ela, a professora Mariela Maneschi, e aí ela foi a professora que falou, olha, você tem o perfil, cara, para virar professor e tal. E aí foi assim que ela me motivou a fazer o meu mestrado lá em São Paulo. Ela falou, ó, eu vou fazer uma prova, vá lá, tenta e Nossa, tal. que Aí eu legal. fui ainda sem entender muito do processo. Na época eu não tinha noção, era um processo absurdamente concorrido, tipo, sempre uma vaga. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cara, Né? E o que eu posso dizer de tudo isso é que, infelizmente, ainda tem muita gente que acha que os melhores profissionais estão no São Paulo, estão no Rio. Cara, o bom profissional ele está em qualquer lugar, é o profissional que se molda. Né? Exatamente. Então, eu já conheci pessoas de todos os lugares, até de outros países, e eu posso dizer que os profissionais, a gente tem vários bons profissionais. Né? Isso depende muito mais de você, né, como indivíduo, querer, buscar e desenvolver. E eu sou daqui, né, da terrinha, e graças a Deus consegui todos os meus objetivos, todos os desafios que eu me propus, eu alcancei muito por ter feito além da sala de aula. Isso não é demérito da universidade, isso é mérito da pessoa. Exatamente. Então, todo mundo que está assistindo aí, ou vai resolver, ou está fazendo o curso, ou quer fazer o curso, né, isso é um canal que você não deve simplesmente assistir a aula e ir para casa. Da mesma maneira que você, às vezes, se reúne em algum lugar, Acho que tem faça a que mesma focar, né? coisa. Não adianta você ter um quadro de professores incríveis se você não suga eles da melhor maneira possível. Então, é isso que eu tive lá na USP, inclusive grandes professores do qual fiz questão de sugar o máximo deles, assim como durante todo esse processo. Por isso que eu digo, eu não alcancei, eu não cheguei onde eu estou só. Eu tive várias pessoas que eu procurei conhecimento, que eu procurei ajuda que me direcionaram. Incrível, maravilhoso. E obrigado, professor, por sempre compartilhar seu conhecimento, Exatamente. por não largar a sala de aula. Está dando dicas, né, realmente. Sempre nós somos Sempre até que achei- suspeitos para falar, né? Demais, é um professor maravilhoso, Maravilhoso incrível, demais. realmente dedicado ao trabalho Incrível. dele. E E é isso. ele- Olha, não ele é esquece tão- de curtir também, né? Por favor, curte, Curtir, compartilha. compartilha, Como segue é, aqui professor? o Curte, canal. Curte, comenta, e compartilha. compartilha. A tríade. E vai seguir a gente também lá nas redes sociais. A gente Por vai deixar favor. aqui, ó. E o professor é tão maravilhoso,
o cara faz tudo. Ele é certificado no Comitê Olímpico e Paralímpico. Vocês sabiam? Eu não sabia, eu tenho certeza que vocês não sabiam. E eu queria que você falasse, pessoal, um pouco sobre essa rotina, essa vida, esse certificado, como que funciona isso na É, sua vida. perfeito. Na verdade, é muito legal porque assim, eu fiz a certificação no Comitê Olímpico, né? Comecei a fazer certificações que existem diversas e tal, só para vocês entenderem como é que funciona. E, e para te ver como a coisa dá uma volta, né? Eu comecei a me interessar a fazer muitos desses cursos. Alguns alunos meus se interessaram pelo esporte paralímpico, começaram a fazer alguns cursos do Comitê Paralímpico e eles me motivaram a começar a fazer a certificação do Comitê Paralímpico. Então, a parte paralímpica de fato veio dessa forma. E eu sempre digo que isso tem muito do como eu encaro a docência, né? Eu sempre entro na sala de aula disposto a conversar e dar a aula que os meus alunos querem, né, até onde eles querem ir, da forma que eles querem. Então existe uma troca. Eu não chego lá para passar conhecimento, eu não sou dono do conhecimento. Eu chego ali para trocar conhecimento. Então, até pela minha rotina, tem coisas às vezes que eu não consigo ter acesso. O aluno tem acesso mais do que eu. Porque ele está lendo, ele está acompanhando pessoas do que se interessam por aquele assunto. Então, se sair um negócio hoje, eu não vou saber, mas ele já sabe. E aí, então é por isso que quem me conhece sabe que se você chegar uma informação, eu nunca fui aquele profissional que diga, você está falando besteira. Não, não é assim. Pelo contrário, eu sempre paro para ouvir, né? Eu nunca tive, graças a Deus, né? Fui bem criada pelo meu avô, nunca tive essa questão de ego. Né? Eu sempre brinco que, Muito tipo, as importante. coisas que eu fiz para mim, não fiz para os outros. Isso não me fez melhor que ninguém. É só que eu gosto mais daquele assunto e, obviamente, teve mais tempo para estudar ele. Ponto. Não quer dizer que vocês podem não só estudar o que eu estudei, além do que eu estudei. Tá? Então, eu tô falando isso porque tem muita gente que se vale disso para achar que, enfim, é algum. Isso nem qualifica você como grande profissional. O grande profissional é reconhecido sem precisar falar o que você faz, né, no final das contas. E o que eu estou querendo dizer, assim, da parte do esporte, agora especificamente falando, é que na nossa região, especialmente o esporte paralímpico, já teve grandes representantes, né, tem muitas equipes, falta estrutura, falta recursos, né, às vezes, e aí eu já pude conhecer alguns desses nossos atletas desse quadro, né, que hoje está instalado aqui na nossa região, né, e o que a gente verifica é isso. Então, às vezes, em período de campanha, alguns políticos se aproximam, até porque tem um apelo social, né, do tipo, eu estou apoiando o esporte paralímpico. E aí, poxa, esse político, né? Só que o que acontece? Os públicos, de maneira geral, eu conheci a galera a parte, tanto que tem baixa visão, a parte dos surdos mesmo da seleção, o pessoal do basquete também, da cadeira de rodas, enfim, já acompanhei muito da situação deles de uma maneira geral. Sim. E o que eu posso dizer para vocês é que muitas vezes algumas pessoas se aproximam, prometem muitos fundos e no final das contas só usam muitos deles ali num período e depois esquecem e não dão continuidade no projeto. Então a galera que está inserida, e aí existe alguns profissionais muito importantes aqui na nossa região que estão inseridos nesse tipo de trabalho, né? Seja o basquete de cadeira de roda já está bem estruturado, já tem, né? Acho que vale a pena exaltar que tem um trabalho muito legal. O próprio Caju já faz um trabalho bem interessante. Seria uma pessoa, inclusive, legal você chamar, enfim. Mas existem várias outras pessoas que trabalham com judô, o próprio Rafael Ribeiro. Então, tem várias pessoas importantes em cada modalidade que estão fazendo um trabalho legal, né, e que buscam não só dar uma estrutura, fazer uma didática adaptada para aquele indivíduo, mas também atrás de recursos. Então são pessoas que eles não só estão dentro do esporte, eles estão pelo esporte e pelo aquele público. Então pessoas que vestem a bandeira, e pessoas que vão atrás, que brigam pelos direitos, tá? Então acho muito interessante, né, esse tipo de trabalho. Então temos profissionais desse gabarito aqui na nossa região. E o que eu posso dizer para vocês cara, eles são atletas fantásticos porque você escolher se dedicar e se esforçar e dar o seu máximo contra qualquer adversidade que você tenha, você já está indo além das pessoas que com todas as possibilidades se acomodam, né? E acho que agora, nesse período sempre olímpico e depois, obviamente, depois do paralímpico, que infelizmente tem muitas pessoas que não acompanham, sendo que a nossa performance no esporte paralímpico muitas vezes, né, é muito mais surpreendente. Exatamente. Né?
eu acho que vale a pena aqui você acompanhar, você apoiar e você, se você não conhece nossa realidade, também se inteirar. Né, para você poder contribuir. Às vezes você tem alguém em alguma situação, né, em casa, né, ou com alguma dificuldade, e aí você pode estar inserindo e mudando a vida daquela pessoa. Eu já vi alguns depoimentos muito interessantes. O próprio Comitê Paralímpico já trouxe diversas palestrantes, muitos atletas aqui para nossa região. Então tem coisas que acontecem aqui, pessoas vêm de fora para falar disso aqui, e tem muita gente que não sabe que isso existe, que não apoia, e às vezes não apoia, não é por falta de vontade, é porque é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Tá? Não sabe realmente. E aí o que eu posso dizer para vocês cara, é fantástico esse trabalho, tem muito, a própria esgrima também, na parte de é muito interessante aqui também, o basquete é famoso, os surdos, eles já tiveram muitos representantes na seleção, e às vezes eles são convocados, mas não falta recurso para eles poderem fazer todo o trajeto, né? O professor Márcio Cerveira ele foi, inclusive, da seleção aí, de futsal, né? Então, o que eu posso dizer é que não faltam atletas capacitados. A gente tem um mercado interessante. Isso serve tanto para você que quer trabalhar, se é esporte, existe preparação física. Mas será que você sabe fazer? Porque, assim, primeiro, você sabe trabalhar com preparação física. Segundo, você sabe adaptar isso para as necessidades do indivíduo. Já são duas coisas, né? E aí a alimentação. Eu falei, o indivíduo ele tem um nível de atividade física diferente. Mas ele é cadeirante, eu vi aqui na literatura que o cadeirante é o TMB, o JET dele é esse. Não, cara, você não pode se basear nisso. Você tem que avaliar o atleta, porque uma coisa é um cadeirante que não pratica nada, outra é um cadeirante que é um atleta, que ele sai da casa dele e pratica 3, 4 vezes por semana aquela modalidade ali, né? E às vezes eles têm que se deslocar, infelizmente, para locais muito distantes, porque é onde eles conseguiram o ginásio para treinar. Né? E o que eu posso dizer para vocês é isso. Então, tem mercado tanto para os nutricionistas trabalharem, quanto para os profissionais de educação física. E a gente tem, né, material humano para fazer isso. E a gente já tem resultados que mostram que os nossos atletas também têm um grande potencial. O que falta é investimento, é acolhimento também com a comunidade, né? E obviamente que o esforço, não simplesmente para contabilizar uma briga de classe para você contabilizar votos, mas sim para você de fato conseguir colaborar, né? Com esses já existem, né, muitos trabalhos interessantes na nossa região, então colabora. Se você não consegue participar ativamente de mas colabore com que você esteja, né, interessado ali e queira, porque falta isso, tá? Que Perfeito. incrível, que papo Então, incrível. galera, Maravilhoso. procurem essa parte do Paralímpico, como o professor falou, o esporte e a nutrição andam juntos, elas são capazes de mudar a vida das pessoas, né? Muda Capazes, então, interajam. Procurem saber melhor que o esporte é lindo, né? A nutrição é linda, se tiver de uma forma feita correta, né? Com certeza. Melhor ainda. Então, E maravilhoso, nosso papo está incrível incrível, mas demais. vamos ficando por aqui. Vamos encerrar. Ai, nossa, gente, assim, a gente começa a conversar, né? E fica tão maravilhoso, o papo tão incrível, o assunto que a gente gosta, Tá mais tá com trazendo para comida. vocês. Mas, ó, é sem açúcar. Comida saudável, Aqui é tá? sem açúcar, sem glúten, é tudo saudável. Tô comendo aqui, mas é tudo saudável. Mas então, gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigada. É uma honra, mais uma vez, tê-lo você aqui. A casa é dele, ele pode voltar quando ele quiser. Fique à vontade. Professor, muito obrigado mesmo. Em nome do PodFit, a gente agradece bastante. Você que é um cara inspirador, você contou um pouco da sua trajetória aqui pra gente. Cara, eu fico aqui, meu Deus, o que eu já fiz da minha vida, né? Não fiz nada ainda. Mas aí, ó, ele também contribuiu bastante. Demais. Exatamente. Se hoje, Compartilhando seus se conhecimentos. hoje nós estamos aqui juntos, tem mão do Adípio O também. Felipe, ele foi nosso professor. Nosso professor, vou falar isso sempre, foi meu orientador em TCC, foi Esteve na minha banca. da Natália. Então, professor, muito obrigado mesmo, Obrigada. de verdade, por nos dar essa oportunidade desse projeto incrível, Aqui. lindo que é o PodFit. E gratidão. Essa é a palavra que resume esse momento. Como eu falei, gente, eu vim aqui para contribuir, né? Eu adorei o convite. Prontamente eu aceitei. Essa foi a questão da agenda ali, mas prontamente eu aceitei.
porque eu como docente, né, antes de qualquer coisa, fico orgulhoso pelo sucesso de vocês, né? Então, todas as vidas que eu pude contribuir de alguma forma também contribuíram com a minha. Então, acho que eu estar até hoje, né, fazendo tanta coisa é muito também de eu me inspirar com as coisas que acontecem, né, as coisas que eu faço e que, obviamente, tem repercussões. Então, quando eu vejo o sucesso de vocês, isso repercute na minha vontade de continuar a dar aula, de me incentivar mais, enfim, de fazer mais. Então, agradeci muito o convite, de fato. Eu desejo muito sucesso nesse projeto de vocês, Muito porque obrigado. eu percebo o cuidado que vocês estão tendo com tudo isso, e a ideia realmente é cada vez estar trazendo coisas mais interessantes. Convidados não são qualquer convidados, é toda uma seleção aí, eu digo pelos convidados que eu já ouvi vocês falando. E o que eu posso dizer é que, obviamente, eu sempre vou estar disposto aí para estar contribuindo com vocês. Muito obrigado, E professor. eu acho que, acima de tudo, está disponível também, se vocês me acharem na rede social. Podem perguntar lá, eu dou matéria. Cara, quem é meu aluno sabe, eu dou uma. Ele é maravilhoso. Eu Demais. dou atenção e o material, e assim, eu particularmente nunca tive ego, né, com nada disso, então, da mesma maneira que tem coisas que eu sei, o que eu não, eu digo hoje em dia, o que eu sei quem sabe. Então, e eu não tenho problema de indicar profissionais que têm outras características, outras especialidades, porque, de fato, eles também me contribuem comigo. Não seria humano eu conseguir dominar todos os conteúdos. Quem fala isso, mais uma vez, quem fala isso não sabe o que está falando, está faltando estudo. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu fico feliz de estar aqui, os assuntos, a pauta, obviamente, que eu adorei, todas elas, e poderia ficar falando horas aqui com vocês, Não, porque, né, mais uma vez, é gostoso estar com vocês, é uma satisfação e um orgulho imenso ter feito parte da história de vocês aqui, assim como vocês fizeram da minha também, né, e obviamente que sucesso pro programa, espero que a audiência, não só de hoje, mas de todos os programas tenham, obviamente, esse engajamento, porque você trazer algo que de fato quer contribuir com a saúde, com a estética, com a performance para a sociedade, mas de uma maneira mais descontraída, de conversas e tudo mais, acho que facilita, né? É um caminho para acessar mais a informação, né? Com Do que às certeza. vezes tem tanta coisa na rede social, a gente não sabe o que realmente é bom. Então, só realmente agradecer, me deixar disponível aqui para quando vocês precisarem de mim e desejar sucesso para vocês e, obviamente, para o programa. Muito obrigado, professor. Muito Exatamente. obrigado. Muito obrigada. Isso, gente. É isso, galera. Muito Até a obrigado. próxima. Fica com Deus. Se inscrevam no canal. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.